Bom, vamos falar de uma coisa bem polêmica, tá? Vamos fazer uma coisa bem polêmica. Vamos lá. Filosofia. Gente, filosofia é quando a gente pega e tem alguns estudos e pega e fala assim, eu acho que isso é o certo, isso é verdade. Gente, filosofia não se discute. Filosofia não se discute. Se absorve, ou seja, são ideias. Toda vez que você vê uma filosofia, alguém fazendo filosofia, ou seja, colocando ideias sem base científica que aprove, é filosofia. Então o que acontece? Quando você vê a pessoa falando isso daí, é porque ela tem algum fundamento, ela se baseou em fundamentações, em alicerces. Ou seja, se isso aconteceu, você tem que fazer o quê? Absorver, escutar, entender como que o cara chegou nesse ponto, nessa questão, e ficar contigo. Mas isso não prova e não quer dizer que seja verdade. Porque para que seja fidedigno, você tem que provar na ciência. Você só consegue e deve discutir e falar e questionar quando for científico. É científico? Beleza. Vamos provar pela ciência, vamos entender, ok, tem a fórmula, agora já entendi, vamos tocar o porrete. Não, é filosofia. Filosofia, meu querido, filosofia pode ser N coisas. Filosofia sempre vão ser prismas, tá? São formas de se enxergar. Então você vai pegar essa filosofia e colocar como mais uma forma de se enxergar uma situação, um fato ou alguma questão. Então fica a minha dica aí para a questão de filosofia, filosóficas. Então, filosofia são aquelas coisas que as pessoas falam assim, eu tenho uma teoria, que a minha teoria fala que é sobre isso, isso, isso. Isso é uma filosofia, tá? Teorias, essas questões que a pessoa fala, é teoria. Teoria é filosofia, tá? Então, eu crio histórias, eu crio possibilidades dentro de algo que eu teorizei, ou seja, que eu criei dentro de um contexto. Então é isso daí. Se você não consegue provar, é filosofia. Se é filosofia, você coloca como mais uma possibilidade e nunca, nem jamais como uma verdade absoluta. Aos momentos que você for pegando filosofias de várias pessoas, de vários contextos, você aos poucos, conforme o seu degrau de evolução, você vai conseguir encaixar uma peça na outra e vai ter essa iluminação que você precisa ter. Mas não fique seguindo essas filosofias. Toma cuidado. Deixa com que a verdade esteja dentro de você. A Bíblia já falou isso daí.